forte, forte, castelo forte é nosso Deus. Forte, forte, castelo forte é nosso Deus. Forte, nosso Deus é. Forte, castelo forte é nosso Deus. Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo ataque agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias desleais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Descende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. E a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, amigos, bens, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. Seu reino é pra sempre. Forte, forte, castelo forte é nosso Deus. Forte, forte, castelo forte é nosso Deus. Deus forte, forte. Olá, querido irmão e querida irmã. Que bom que você está aqui. Estamos iniciando o culto do Sino do Paranapanema e queremos agradecer a tua presença aqui nos assistindo. Sou o pastor Leandro Luiz da Silva, da Comunidade Luterana da Cruz, e estarei celebrando este culto junto com a nossa PPH mista, a Kathleen Schuchard. Que você seja bem-vindo e bem-vinda. A palavra de Deus, que é lema para a semana que se inicia, encontramos em Mateus, capítulo 24, versículo 42, que nos diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia que vai chegar o seu Senhor. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus e a paz que vem de Deus e o amor que brota do Espírito Santo de Deus esteja com cada um e cada uma de nós. Amém. Quero te convidar para que juntos confessemos os nossos pecados diante de Deus.
Oremos. Bondoso Deus, como Pai e como Mãe que és, dirigimos nossos pensamentos a Ti em oração, para pedirmos que Tu envies sobre nós o Teu Santo Espírito, a fim de aliviar o nosso coração do peso da dor e do pecado. Muitas vezes nos mostramos inconformados com as coisas que acontecem na nossa vida. Não queremos aceitar Tuas decisões e nos negamos a viver em novidade de vida, que é dádiva Tua. Às vezes, por lamentarmos a perda de nossos queridos, seja nosso pai, mãe, filho, filha, irmão e irmã. Outras vezes somos indiferentes diante da partida de alguém que está próximo de nós. Muitas vezes justificamos nossa falta de solidariedade, de ausência e de distância em nossos afazeres. Estes pensamentos, Senhor Deus, desviam nossa fé de Ti e fazem com que não dispensemos amor e atenção ao nosso semelhante. Por isso, suplicamos a Tua presença, concede-nos a Tua graça, concede-nos o Teu perdão. Assim vem ao nosso encontro, Senhor Jesus, perdoa todos os nossos pecados que fazemos em palavra, pensamento ou em ações. Amém. Antes de tudo e de todos está o amor de Deus. Em Jesus Cristo, Deus vem ao nosso encontro. Ele quer nos reconciliar. Ouve a nossa confissão que é sincera. Perdoa os nossos pecados e nos chama para andar e viver em vida transformada, em novidade de vida. Assim, a todos nós que confessamos os nossos pecados, eles nos são perdoados em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero te convidar para que juntos e juntas leiamos o Salmo de número 146. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Querido e amado Deus, queremos chegar na Tua presença, orando por este culto que celebramos em Teu nome. Que a Tua palavra nos motive, ela nos transforme, que ela seja orientação e caminho para as nossas vidas. Abençoa essa palavra que será pregada. Usa a nossa querida irmã para que ela possa trazer uma palavra que mexa com os nossos corações e que transforme as nossas vidas. Assim nós oramos na certeza do Teu cuidado e do Teu agir, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina contigo, de eternidade a eternidade. Amém.
Leitura de 1 Reis 17, de 8 a 16. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Graça e paz daquele que foi, que é e que sempre será o nosso Senhor e Salvador. Amém. Você já deixou de ir a algum evento ou de participar de alguma festa porque sentiu que não tinha uma roupa adequada para usar? Como é isso em relação à igreja? Você conhece alguém ou já sentiu que não podia participar do culto ou da confraternização na comunidade porque não tinha como se vestir bem? Ou você já conheceu alguém que parou de frequentar algum grupo porque sentiu que a sua casa era simples demais para receber as pessoas? Ou ainda alguém que se afastou, que parou de participar da comunidade porque não tinha dinheiro para contribuir naquele momento. Hoje estamos diante da história de uma mulher que é observada por Jesus e que é tomada como exemplo para o seu ensinamento. A cena se passa em Jerusalém, entre as idas e vindas de Jesus a Betânia, nos dias que antecediam a sua paixão. Essa cena integra uma ação direta de Jesus no templo e é a última cena, a última ação ou ensinamento de Jesus naquele espaço. De modo geral, nós podemos dizer que o Evangelho de Marcos faz críticas ao papel do templo e aos líderes religiosos. Faz menção à exploração de pessoas. Contudo, apesar das muitas menções no templo, não se entende que as críticas de Jesus sejam direcionadas à existência do templo, mas sim a um modelo religioso que é exploratório e que nele foi desenvolvido, motivado muitas vezes por autoridades que se desviaram na forma de ver e compreender a Escritura e a tradição.
Quando na primeira parte do texto Jesus fala dos escribas e das suas práticas, nós temos isso evidenciado. Poderíamos dizer que em relação àquilo que Jesus espera de nós, lá entre os versos 38 e 40, quando critica os escribas, Jesus nos diz aquilo que não devemos fazer. Já em relação à figura da viúva pobre, entre os versos 41 e 44, temos um exemplo de como fazer, do que se deve fazer. Ou seja, de um lado, uma postura de autoengrandecimento e do outro, uma postura de confiança, de entrega de toda a vida para fazer a vontade de Deus. O texto nos fala de uma viúva. Na sociedade palestina, as viúvas não eram capazes legalmente. Isso significa que elas não podiam cuidar dos seus direitos. Elas precisavam ser protegidas e eram assim protegidas pelo sistema religioso. Sob essas condições, as viúvas tornavam-se quanto desumanizadas. Eram sujeitas à extrema pobreza e, quando acolhidas, elas eram vistas como força de trabalho. Além da condição de viúva, o texto também nos diz que se trata de uma mulher pobre. O termo é usado 2 vezes, o que nos sugere se tratar de uma pessoa totalmente dependente da sociedade. Nessa mesma situação, incluíam-se também mendigos, órfãos, doentes crônicos e pessoas com deficiência. Quem seriam essas pessoas hoje? As pessoas totalmente dependentes da ajuda de outras pessoas. Há na nossa sociedade atual pessoas nessa situação de extrema pobreza e dependência? A preocupação bíblica com as viúvas, que nos mostra haver leis e mandamentos para protegê-las, também evidencia o quão inferior era sua posição na sociedade. Hoje, quais são os órgãos responsáveis por assegurar a vida digna para as pessoas que se encontram desamparadas? Será que eles têm cumprido com o seu papel? O texto relata que Jesus estava em frente ao gasofilácio e observava a movimentação no templo e como as pessoas ofertavam. Vale lembrar que nós estamos falando de um momento que antecedia a Páscoa. Nesse tempo, a quantidade de ofertas aumentava, porque muitas pessoas estavam peregrinando a Jerusalém. Isso justifica a presença de tantas pessoas naquele dia e tantas ofertas de muito dinheiro. Contudo, em quem Jesus presta atenção é numa viúva pobre, uma viúva que oferta 2 leptas, a menor moeda de cobre corrente na época. Um valor minúsculo se compararmos com as grandes ofertas que estavam sendo colocadas. Diante dessa cena, Jesus toma aquela pobre mulher como um exemplo de fé e de devoção. Ele qualifica a oferta dessa mulher como a maior de todas que foram depositadas. Para Jesus, essa mulher demonstra total desprendimento ao ofertar tudo o que ela possuía. Pedido que inclusive Jesus faz ao jovem rico no texto de Marcos 10, dos versos 17 a 22. Essa mulher demonstra não poder mais confiar no dinheiro. Por isso, decide confiar em Deus e nos seus semelhantes. Diferente daquelas pessoas que estavam a ofertar do excesso, do que lhe sobrava, a viúva oferta tudo o que ela precisava para viver. Ou seja, podemos dizer que ela entrega a sua própria vida, tudo o que ela tem.
Nesse sentido, o texto aponta para aquilo que o próprio Cristo fez por cada um e cada uma de nós. A ação da oferta da viúva pode ser interpretada como um prenúncio do que Jesus estava prestes a fazer, entregar a sua vida por nós. Assim, pode-se entender a empatia de Jesus com aquela viúva. O fato dele ter permanecido distante, de não ter ido conversar com ela, de não ter interferido naquela cena. Jesus também ficaria só. Dessa forma, a viúva se faz exemplo de compromisso, de humildade, de devoção, de confiança. Porém, é preciso ter cuidado ao interpretar esse texto apenas como um impulso para incentivar as doações, sem considerar as condições e as particularidades de cada pessoa. A pandemia, como nós bem sabemos, agravou muito a desigualdade social no Brasil e no mundo. Muitas pessoas perderam emprego, moradia e têm trabalhado exaustivamente para que não lhe falte o pão de cada dia sobre a mesa. Cobrar que essas pessoas ofertem um dinheiro que já lhes é escasso é cometer a mesma injustiça do sistema religioso que Jesus tanto criticou. A igreja não deve tirar das pessoas as suas últimas moedas, como se Deus exigisse esse tipo de sacrifício de nós. O dinheiro não é a única forma de ofertar. Nem deve ser motivo para elogios ou para tratamento diferenciado para quem o pode fazer em grandes quantias. Deus nos capacita, cada um e cada uma de nós nos dá dons diversos, através dos quais nós também podemos ofertar, fazer a nossa doação de amor. Ninguém deveria se sentir diminuído por não ter roupas caras para usar, para não ter casa luxuosa para receber as pessoas. Ninguém deveria ser deixado de lado ou impedido de participar de uma comunidade de fé por não ter dinheiro para ofertar. O dinheiro é, sim, muito importante quando usado em benefício da missão de Deus. Mas o mais importante é que dediquemos toda a nossa vida, tudo aquilo que somos e que temos, para servir as outras pessoas. Qualquer oferta dada com desprendimento e de todo o coração faz com que Deus se alegre. Por causa dos textos que antecedem e que sucedem essa narrativa, nós podemos afirmar que a passagem é sim uma crítica ao sistema religioso, à situação religiosa e à sociedade daquela época, que se mostra corrompida e que não amparou a viúva em sua pobreza. Se havia tantos ricos, podendo realizar grandes doações daquilo que lhes sobrava, por que é que a viúva não estava amparada? Assim, também nós deveríamos nos perguntar sobre a situação que nós vivemos hoje. Se há tanta produção de comida e recursos em nosso país, por que é que há tantas pessoas passando fome? Por que as pessoas não têm moradia? O que ou como eu, ou o que e como você pode ofertar para mudar essa situação? Nós queremos sim ser e agir como a viúva, que dá o que tem, que se entrega aos cuidados de Deus. No entanto, se nós usarmos da sinceridade, temos que admitir que também parecemos como os escribas. Nos preocupamos com a nossa aparência, apreciamos lugares de destaque. Nem sempre questionamos as injustiças e as práticas que oprimem as pessoas.
pessoas que dependem totalmente da ajuda de outras pessoas, as viúvas de nosso tempo. Também tendemos a ofertar somente daquilo que nos sobra, de dinheiro, de tempo, de afeto, de paciência, de amor. Se nós olharmos com sinceridade para dentro de nós, reconhecemos que a palavra que Jesus dirige aos escribas também serve a nós. No entanto, sabemos também que Jesus entregou a sua vida por nós na cruz. A partir disso, Ele nos ofereceu perdão e nos dá uma nova chance para ter uma vida renovada, promessa de salvação. Através de seu Santo Espírito, Deus continua trabalhando em nós, para nos conceder a fé necessária e a orientação que nós precisamos para voltar a Ele e ao nosso próximo e à nossa próxima, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, como oferta de gratidão e de amor, para assim buscar ser como o próprio Cristo nos ensinou. Portanto, seja através do dinheiro, do tempo ou a partir do teu dom, daquilo que tu sabes fazer, daquilo de melhor que tu tens a oferecer, que cada uma de nós dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que assim o possamos ser e fazer, hoje e sempre. Amém. Em resposta à palavra que acabamos de ouvir, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Querido e amado Deus, nós chegamos na Tua presença para Te agradecer por Tua palavra que nos orienta, essa palavra transformadora que é o Evangelho de Jesus Cristo. Também queremos agradecer porque podemos nos reunir em culto e porque podemos celebrar este culto com tantas pessoas ao redor do mundo. Obrigado por cada irmão e por cada irmã que assiste este culto do nosso Sínodo Paranapanema.
Também te agradecemos pelo teu cuidado e o teu agir sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, nossa comunidade, sobre as nossas lideranças. E rogamos para que a tua palavra seja orientação para todos e todas. Também queremos orar, Senhor Deus, por todos aqueles e aquelas que sofrem, por aquelas pessoas que estão deprimidas, desorientadas, pessoas que estão passando por enfermidade, ou então pessoas que estão passando por necessidade econômica, pessoas que perderam seu emprego, ou estão na luta em busca de uma atividade, de um sustento. Que tu possas olhar para a realidade do nosso país, para que também as nossas lideranças vejam o quanto o povo está sofrendo, o quanto há famintos, o quanto há de pessoas que estão precisando de trabalho, pessoas que precisam de saúde, de moradia. Assim também oramos, Pai, para que Tu estejas orientando as nossas lideranças, para que o nosso governo seja um governo para o povo. Assim também, Senhor, olhe para as viúvas, para as pessoas que vivem de maneira solitária, que elas também sintam-se abraçadas por Ti. Assim, na certeza de que Tu ouves a nossa oração, nós queremos colocar tudo em Tuas mãos, quando juntos e juntas oramos a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja Teu nome, venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quero dar alguns avisos que são importantes nesse momento. O primeiro dos avisos, continue olhando as nossas lives, continue olhando e apreciando os nossos cultos. Quero te convidar para que logo depois desse culto você também possa assistir o trabalho que foi realizado com o culto infantil. Aproveite e chame as crianças para esse momento também tão especial. As ofertas deste domingo, deste momento, vão para o Sínodo Paranapanema. Que você possa ofertar com alegria. Entre em contato com a tua comunidade, entre em contato com o tesoureiro ou mesmo faça uma doação via depósito. Você pode fazer isso comunicando também a tesouraria da tua comunidade, se assim você preferir. E até nos reencontrarmos novamente. Que Deus esteja contigo. Até lá.
Querido irmão e irmã, chegamos ao final do nosso culto do Sino do Paranapanema e queremos, neste momento, rogar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quero te convidar para estender as tuas mãos diante de Deus e receber a bênção. E o Deus da paz, que trouxe dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vocês o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Assim, também nós nos enviamos. Deixemos o Espírito Santo nos falar e nos animar durante esta semana. Aprendamos a descansar em Deus, a confiar na sua palavra e receber da graça imerecida e sua misericórdia, coisas que só o nosso Deus pode nos dar. E assim, vamos todos na paz do Senhor Jesus e até uma nova oportunidade. Amém. Se morremos ou vivemos, pertencemos ao Senhor. Eis que o Cristo redivivo recriou-nos por amor. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. Na missão, o grande anúncio do triunfo e do Pascal, em memória do Cordeiro, a vivência batismal. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. Pastoreio como Cristo, neste mundo a transformar, testemunho da unidade, no diverso a expressar. Verdadeira alegria, aliança de amor, recordar a cada dia, pertencemos ao Senhor. Na fraterna convivência, a Igreja do Senhor é no mundo a presença de Jesus, o bom pastor.